o protestantismo é dividido, né? E a gente sabe, as escrituras dizem que diabo quer dizer divisor, né? Então a divisão é fruto do demônio. Como eles não têm como negar isso, eles estão ultimamente vindo com esse argumento de que a Igreja Católica também é dividida. Então eles citam exemplo, né, dos tradicionais versus os carismáticos, os ortodoxos versus os ocidentais, e tem as diversas ali facções dentro da igreja, os dominicanos, jesuítas, franciscanos, e tem quem crê no limbo, quem não crê no limbo, e por isso a Igreja Católica também é dividida, muito dividida, né? Existe a Igreja Católica X, a Igreja Católica Y. Isso é um espantalho. Eu vou exercer aqui a virtude da caridade, vou fazer uma caridade com os apologetas protestantes e mostrar para eles que estão batendo no espantalho, né? Então a Igreja Católica, ela não é unida em torno de uma doutrina, em torno de nada que não seja a figura de uma pessoa. O que une a Igreja Católica é uma pessoa, é a figura da pessoa, é a pessoa de Pedro, o apóstolo São Pedro. É em torno dele que a igreja é unida. Quem está com Pedro está unido à igreja. Quem não está com Pedro está fora da igreja. E quando eu falo Pedro, é Pedro, o apóstolo Pedro, e os seus sucessores, né? Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, até chegar no Papa Francisco que nós temos hoje. Então, os sucessores de Pedro, quem está unido a ele, está na Igreja Católica, né? Mateus 16, 18 vai mostrar que Deus, Jesus Cristo, funda a sua igreja sobre a figura de uma pessoa, que é São Pedro. Tu és pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Lucas 22, 32 vai mostrar que Jesus, dentre os apóstolos que seriam tentados por Satanás, Jesus escolheu Pedro para orar por Pedro, para que Pedro, por sua vez, confirmasse, ou seja, sustentasse seus irmãos. Não era Pedro que iria sustentar seus irmãos. João 21, 17, Jesus vai pedir para o apóstolo Pedro apacentar as ovelhas de Jesus. Nós sabemos que um rebanho tem somente um pastor. Não existe um rebanho com vários pastores. É Pedro que apacenta as ovelhas, né? E nós temos na Igreja Católica um tripé. Eu já fiz isso num Drops anterior, mas eu vou me ater num ponto desse tripé, que é o Sagrado Magistério. Nós temos as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. O que é o Sagrado Magistério? O Sagrado Magistério são os bispos em comunhão com o Papa, com Pedro, com o sucessor de Pedro. Isso que é o Sagrado Magistério. E é isso que dá liga, que une a igreja. Não é a Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição por si só, ela vai desunir, vai causar divisão. Não são as Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras por si só vai também causar divisão. Então, é a figura de uma pessoa, é um organismo vivo que dá unidade. Você vai ver lá em Mateus 18, 16, né? Jesus dizendo: se recusar a ouvir a igreja, seja excomungado. Ou seja, se recusar a ouvir, então é um organismo vivo. Jesus não fala se recusar a ler a Bíblia, ou se recusar a conhecer a tradição. É se recusar a ouvir. Jesus está se referindo ao magistério. Ao magistério da única igreja que ele deixou, que é a igreja fundada sobre Pedro. E para encerrar, nós vemos isso claramente lá em Atos dos Apóstolos. Atos 15, versículo 7, onde vai mostrar aquilo que nós conhecemos como o Concílio de Jerusalém. O que aconteceu ali no Concílio de Jerusalém? Haviam as pessoas, os cristãos, né, apegados às Escrituras, que eram os cristãos adeptos da circuncisão. Então os cristãos apegados somente às Escrituras,
eles queriam que a circuncisão continuasse, porque as Escrituras em nenhum momento diz que deveria acabar a circuncisão. A Escritura diz que a circuncisão era uma aliança perpétua. Então, de acordo com as Escrituras, a circuncisão deveria continuar. E havia um outro grupo de discípulos apegados somente à tradição, dizendo que não, que Jesus trouxe uma nova aliança, e nessa nova aliança não seria mais necessária a circuncisão. Né? Os judeus que já estavam circuncidados poderiam continuar com a sua prática vir para o cristianismo. Os pagãos não necessitariam de circuncisão. Então, havia os adeptos somente das Escrituras e os adeptos somente da tradição. E o que eles fizeram para chegar no consenso e manter a unidade? Foram procurar o colégio apostólico, o Sagrado Magistério. E em Atos 15:7 vai dizer que quem deu a palavra final foi uma pessoa, a pessoa de Pedro. Vai dizer que ao fim de uma discussão, ou seja, a discussão já havia encerrado. Em Atos 15, versículo 7, diz que a discussão já havia encerrado. Todo mundo já havia discutido, colocado seu ponto de vista. Pedro toma a palavra, depois que já haviam sido discutido, e apenas dá a decisão final. Ele nem chega a discutir, a discussão já havia acabado. E ele diz uma coisa importantíssima nesse versículo, ele fala, todos sabemos que Deus me escolheu dentre vós. Ou seja, Deus me escolheu dentre vós quem? Dentre vós, discípulos e apóstolos que estavam ali, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra e crescem. Então é isso que dá unidade para a Igreja Católica, a figura de uma pessoa, não são doutrinas. Doutrina, desde que não seja um dogma estabelecido por quem? Pelo magistério, chancelado pelo Papa, desde que não seja um dogma, né? Um dogma que vem do magistério. Desde que não seja um dogma, eu posso fazer teologia em cima de uma doutrina. Posso fazer uma teologia em cima do limbo, posso fazer uma teologia em cima da escatologia do livro do Apocalipse, posso fazer uma teologia em cima da doutrina da corredenção de Maria. Porque o magistério, o Papa, não definiu. O dia que ele definir, sim. Então nós somos uma família, o Papa tem esse nome, não é à toa. Né? Ele é Papa porque é o pai da família. Toda família obedece seu pai. Então espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus. Amém.